E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Herbert Carvalho. Tudo bem, Herbert? Tudo bom? Como vai, Eldebs? Tudo certinho. Mestre FIDE foi vice-campeão brasileiro, já jogou muitos torneios com resultados expressivos, algumas grandes vitórias. Além disso, jornalista, colunista, escritor, tem muita história pelo xadrez brasileiro e permeou muitos momentos importantes. Então acho que essa entrevista é razoável a gente começar um pouco a entender o jogador Herbert, mas depois vamos focar bastante nos outros projetos, né? Pode ser? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, então como é que você começou no jogo de xadrez? Bom, então foi o seguinte, o meu pai, ele era dirigente da Federação Paulista de Xadrez e também foi presidente de um clube, que não existe mais, chamado Clube de Xadrez Independente. Uhum. Ele gostava de xadrez, ele escrevia também, ele chegou a ser colunista do jornal A Gazeta Esportiva. Ele escrevia sobre xadrez nesse jornal e ele foi árbitro de xadrez também. Em 1973, no Enteso Anual de Petrópolis, ele foi um dos árbitros. Então, ele era, vamos dizer assim, um dirigente, um cartola, né? Uhum. E ele gostava muito e, evidentemente, que ele me ensinou quando eu tinha 7 anos e, em seguida, ensinou a minha irmã também, 3 anos mais nova do que eu. Então, nós aprendemos com ele e passamos a jogar assim em família, né? O começo foi assim. Uhum. Ah, interessante. E aí, você jogava ou tinha algum... Claro, seu pai já apresentava ter conhecimento, mas vocês tinham contato com algum livro? Ou era basicamente vocês jogando e se divertindo na cidade? Não, então, naquela época você praticamente não tinha literatura sobre xadrez. Mas o meu pai, que era interessado, ele tinha alguns livros. Uhum. Para mim, por exemplo, eu me recordo que ele me deu alguns livrinhos pequenos e que estavam escritos em espanhol. Eram pequenos manuais de xadrez escritos em espanhol que ele comprou e ele me deu. E ali tinha algumas partidas. Então eu decorei aquelas partidas todas. Então aquelas partidas clássicas do Morph, de Andersen, as Imortais, tinha essas partidas ali. E eu não tinha com quem jogar, eu só jogava com meu pai, depois comecei a jogar com a minha irmã. Uhum. E só depois, quando eu fui participar, por exemplo, em colégios... mas mesmo assim, era raro que tivesse algum colégio que tivesse pessoas que jogassem xadrez. Então as oportunidades para jogar eram muito poucas, né? Mas o aprendizado se dava mais por livros. Nesse caso, foi por causa de uns pequenos manuais em espanhol que meu pai me deu. Comecei a aprender um pouco de espanhol também e foi isso. Só muito depois, quando eu já comecei a jogar alguns campeonatos, é que me caiu na mão, por exemplo, livros como as 60 partidas selecionadas do Smyslov. Foi meu primeiro livro de xadrez. Assim, isso com quantos anos, mais ou menos? Eu pude estudar as partidas todas. A essa altura eu já tinha 16 para 17 anos, morava sozinho. E depois eu fui morar... nós fizemos, na época, eu e mais 2 enxadristas, aquilo que se considerava que era a primeira república, não é? Que nós éramos estudantes jovens e só que o que nós tínhamos em comum é que jogávamos xadrez. E aí, então, a partir daí é que eu comecei a ter esses livros, a frequentar o Clube de Xadrez São Paulo, além do Independente, que era o clube que meu pai era o presidente. Ah, certo. Esses contatos nos torneios, claro que deve ter facilitado o fato do seu pai já conhecer, você frequentar os clubes. Tinha algum impacto inicial? Era algo que você gostava muito? Assim, você estava levando a sério o xadrez? Ou você tinha outros interesses? Era só um hobby? Não, então, com 16 para 17 anos, eu fui morar em São Paulo. E aí passei a morar nessa república, conforme eu falei. E aí a disputar torneios. No Clube de Xadrez Independente, aliás, era um clube curioso, porque ele funcionava assim como uma espécie de fachada para o carteado. Então tinha uma sala com carteado, e na época, para ter licença para ter jogo de cartas, precisava estar vinculado com alguma atividade cultural. E o xadrez era o caso. Até no Clube de Xadrez São Paulo, isso foi assim também durante muitos anos. Tinha o 4º andar, onde tinha carteado, bridge, mas não apenas,
uma série de outros jogos a dinheiro, não é? Uhum. Então, no Clube de Xadrez Independente foi que eu comecei a participar, tinha torneios relâmpagos aos sábados, e depois eu comecei a frequentar os torneios do Clube de Xadrez também, né? O meu pai, eu me lembro que como um incentivo, assim, ele me inscreveu para disputar a simultânea contra o Max Euwe, que era o ex-campeão mundial, deu uma simultânea em São Paulo, e eu fui um dos que disputou a simultânea, perdi a partida, mas enfim, foi o primeiro contato assim, com o jogador mais forte. E depois, no Clube de Xadrez Independente, eu joguei com alguns adversários ali, e rapidamente, então, já era o melhor jogador do clube, né? Também comecei, porque meu pai me ensinou, por exemplo, quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 11, aí eu já ganhava dele, né? Uhum. E a partir daí foi que eu comecei a disputar esses campeonatos. E na época não havia campeonato juvenil, campeonato de categorias menores, não tinha nada disso. Quando a minha irmã começou a jogar, que ela é 3 anos mais nova, aí ela já disputou o Campeonato Mundial Juvenil. Tanto que a partida mais conhecida dela contra o Rezende é uma partida disputada no Campeonato Paulista Juvenil. Mas na época que eu joguei, isso não existia. Uhum. Então eu já comecei direto com o Campeonato Paulista de Xadrez, que eu disputei pela primeira vez em 1970. Eu tinha, na época, 17 anos. Ah, interessante. E quem que era os caras os bicho-papão da época que disputavam? Olha, os bicho-papão da época eram 3 mestres internacionais. Era o Herman Cláudio, o Helder Câmara e o Antônio Rocha. A esses 3, depois, em São Paulo, veio se somar o Segal, que ele chegou a 72, 73, por aí. Uhum. Ah, interessante. A minha estreia no Campeonato Paulista de 1970 já foi assim, com uma vitória muito importante contra o Herman Cláudio, que era campeão brasileiro na época. Uhum. Então já estreiei ganhando dele. Nada mal, sem dúvida. E foi até uma coisa curiosa, porque ele era um jogador muito forte, ele já era mestre internacional, ou foi mestre logo em seguida. Mas ele tinha uma espécie de bloqueio comigo, que é curioso, não é? As primeiras partidas que eu joguei com ele, eu ganhei todas. E levou um tempo para que ele começasse a empatar. E depois chegou um momento, das 12 primeiras partidas que a gente tinha jogado, eu tinha ganho 6 e 6 tinham empatado. Então era até engraçado, porque eu brincava que o score era 6-6. 6 vitórias para mim, 6 empates para ele, entendeu? É uma coisa... Hoje a gente ri muito disso, ele também. Hoje, certamente, o score já é favorável para ele, porque a gente jogou bastante. E eu joguei o xadrez até profissionalmente do começo dos anos 70, de 1970, até 1990. Ou seja, durante 20 anos, 90, 91. E aí eu me afastei, porque eu casei, tinha filhos e passei a ter uma carreira como jornalista mesmo, escrevendo sobre política, economia. Eu passei a ser assessor de imprensa da Federação do Comércio durante 20, 30 anos. Então, antes assessoria, inclusive, do Sesc, do Senac, até me aposentar. Mas durante 20 anos eu tive essa atuação de disputar campeonatos, Campeonato Brasileiro, me classifiquei para 2 Olimpíadas representando o Brasil. Na verdade, me classifiquei para 3. Eu deveria ter disputado a primeira, que é a Olimpíada de Haifa, em 76. Mas essa Olimpíada foi curiosa, não sei se você já ouviu falar, mas o que aconteceu é que, na época, você tinha uma situação muito de guerra fria mundial, né? Uhum. E também de disputa no Oriente Médio. Tinha acabado de ter uma guerra lá em 73, e aí a sede da Olimpíada foi escolhida em Israel, na cidade de Haifa. E os países árabes organizaram um boicote e fizeram uma contra-Olimpíada na Líbia. E aí, na época, o governo brasileiro, a ditadura militar, o governo Geisel, decidiu que o Brasil não ia para nenhuma das duas. Diferentemente, por exemplo, de países como o Uruguai,
que decidiram mandar 2 equipes. Mas, no caso, o Brasil resolveu que não participaria de nenhuma. E aí, aquilo que devia ser a minha estreia na Olimpíada acabou postergado. E eu acabei jogando nas Olimpíadas de 78, em Buenos Aires, e de 80 na Ilha de Malta. Bom, essa história é interessante, não conhecia não. E em 80 você foi vice-campeão brasileiro, que é um resultado bastante expressivo, ficando atrás só do Sunier, né? O que você conta um pouco desse torneio? Exatamente, era um torneio sistema suíço, foi na cidade de Nova Friburgo, e eu ganhei do Sunier, mas ele ficou meio ponto na minha frente. Foi o melhor resultado que eu tive, né, assim, na minha carreira. E depois disso eu já não tive assim, embora eu tenha disputado as finais do Campeonato Brasileiro até 1990, teve o último brasileiro que eu joguei, eu não me lembro, 89, 90, por aí, e que tinha uma semifinal e uma final shooting. Nessa final shooting, eu me lembro, por exemplo, foi o último que eu joguei, o Milos foi o campeão, Sunier em segundo. Foi uma que o Milos tinha ganho todas, mas perdeu do Sunier na última. E até então, eu ainda era entre os 10 melhores do Brasil, né? Porque eu me classifiquei para a final nesse torneio. Sim. Bom, interessante. Só para que tem muita coisa para conversar, então meio que só para dar uma pequena fechada na sua carreira, eu queria que você falasse um pouco de qual foi o lance da sua vida, né, que você mais se orgulha, ou porque você acha que é brilhante, ou porque tem uma razão muito, muito especial, para a gente poder começar a tocar outros assuntos. Muito bem. Olha, em 1973, eu joguei o meu primeiro torneio internacional, que foi um torneio em São Paulo, que foi realizado pela Academia de Xadrez Capablanca. Era uma academia que existia na Rua Augusta, e que nós dávamos aula de xadrez lá, eu fui professor, e eles organizaram um torneio, aproveitando a presença no Brasil de uma série de mestres, tanto que tinham disputado o torneio internacional de Petrópolis, aquele que o Mequinho ganhou, como também tinham, como eram técnicos, segundos, analistas de jogadores. E aí, aproveitando a presença desses jogadores no Brasil, foi feito esse torneio internacional, que foi a minha estreia em torneios internacionais. Nesse torneio, eu ganhei do grande mestre, Paul Benko, né? O jogador de origem húngara, que se tornou um dos principais grandes mestres dos Estados Unidos, e autor do famoso Gambito Benko, né? Eu ganhei dele, e na ocasião ganhei do Herman Claudius também, uma daquelas segunda oportunidade de vitória, depois daquela vitória de campeonatos paulistas que eu já tinha tido sobre ele. E aí, só que nesse torneio, a partida que eu considerei mais importante, como lance até da minha vida nesse torneio, não foi nenhuma dessas partidas. Foi contra um jogador que também era professor da academia, depois deixou de jogar, chamava-se Leôncio Neuwald. E foi muito curioso pelo seguinte, eu joguei de brancas uma Rui Lopes variante das trocas. E aí, qual era a questão? A questão é que o plano estratégico é você trocar tudo para ir para o final com aquele peão teoricamente a mais na ala do rei. E eu fiz isso, e quando chegou na posição final, é uma posição muito interessante, porque eu estou lá com o peão a mais, na sexta casa, quer dizer, com o rei em F5, peão em E6, e ele tem o rei na frente do peão na casa E8. E nesta situação, qualquer lance que eu faça com o rei, se fosse evidente, se não existissem os peões da ala da dama, a posição estava empatada, não é? Mas como existem os peões da ala da dama e o rei pode se infiltrar, o que eu percebi é que se fosse a vez dele jogar, eu ganharia. Mas não era a minha vez. O que eu precisava fazer? Precisava fazer uma triangulação, precisava ir com o rei para trás e perder, digamos assim, tempos, né? Para depois voltar.
Posteriormente, eu estudei isso em livros e tudo, mas até então eu não tinha noção disso e tinha que descobrir no tabuleiro, né? Uhum. Foi uma coisa muito importante para mim, assim, porque quando chegou naquela posição eu falei, mas e agora, né? Quer dizer, se essa posição está em empate, a estratégia do xadrez não adianta, porque eu fiz tudo certo, cheguei aqui e não vou ganhar, quer dizer, tem um peão virtual a mais aqui, não dá para ganhar. Aí eu comecei a procurar e me dei conta disso, que se fosse a vez dele jogar, eu ganharia. E aí fiz a manobra de triangulação. Depois é que eu fui perceber que isso já existia em livros e tudo, mas ainda era um estudo incipiente, né? E foi aí que eu entendi também que uma coisa que meu pai me falava muito, que ele me ensinou a jogar e ele foi meu primeiro treinador, ele me acompanhava nos torneios e tudo. E ele dizia para mim o seguinte, olha, abertura você pode preparar, você pode inovar, você pode experimentar, fazer várias coisas. Uhum. Agora, no final, não. No final, você tem que saber, né? Quer dizer, você tem que estudar o final. Então, isso foi uma das coisas, assim, de fundamento, que para mim foi muito importante de saber disso. Quer dizer, que para um jogador de xadrez ter de fato substância e fundamento, ele precisa conhecer os finais, porque não adianta nada ter uma visão estratégica que vai levar a partida para um final que você não sabe ganhar ou não consegue empatar em situações de inferioridade, né? Com certeza. Não, interessante. Então isso foi uma coisa muito importante, porque até depois de muitos anos, quando eu voltei, por exemplo, alguns anos atrás, a jogar torneios, eu joguei uma partida com o Krikor e fiquei com 2 peões a menos, mas conheci a manobra da torre-tanque e tudo mais, e consegui empatar com ele no final de torres com 2 peões a menos, né? Então é aquela questão de que os finais que você conhece é muito importante isso, mais importante, pelo menos para o jogador que está começando, estudar isso do que estudar a abertura. Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bom. Faremos um vídeo sobre tentando explicar o lance, né, que você citou antes da gente começar a entrevista, que também foi inclusive publicado numa revista russa, né? Isso. Esse final, ele foi publicado na revista 64, que era um jornalzinho impresso em papel jornal. Chegava aqui ao Brasil. Aqui em São Paulo tinha uma livraria chamada Técnico Científica, que importava livros técnicos russos. Ficava na 24 de maio. O meu pai descobriu essa livraria e nós, enxadristas, frequentávamos essa livraria para comprar livros de xadrez russos. E um deles era esse jornalzinho. E saiu publicado esse final, e depois, posteriormente também, ele faz parte de um livro sobre finais de reis de peões, preparado pelo Herman Claudius e por outro mestre holandês, Agenius. Os dois fizeram esse livro, e esse meu final consta desse livro também. Não, muito, muito bacana. Eu ficaria feliz também em entrar num livro desses. Só uma curiosidade, o seu nome estava escrito no alfabeto, você reconheceu o seu nome na revista? É bem curioso, não é? Ele está escrito em alfabeto cirílico, né? Olha, se você quiser, eu tenho até aqui, curiosamente, olha, um xerox, né? Esse é o seu nome de Brancos? Oi? Esse é o seu nome de Brancas? É o meu nome de Brancas, tá vendo? Carvalho. Muito legal. Não, tá certo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Antes da gente sair do xadrez, não vamos sair do xadrez exatamente, né? Mas a sua irmã foi uma enxadrista muito forte, muito, muito conhecida. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente ouve muita gente falar, né? Então seria legal se você pudesse falar alguma coisa dela, da história dela no xadrez. Muito bem. Ela morreu muito jovem, com 35 anos, em 1993. Mas ela, no final dos anos 70, começo dos 80, ela foi a jogadora brasileira mais forte que teve até então. E durante muito, muito tempo, assim, não surgiu outra jogadora tão forte como ela. Se você pegar como comparação o jogo entre a capacidade de mulheres jogarem os torneios absolutos, né? Não apenas os torneios femininos, mas os torneios absolutos. E ela foi a primeira jogadora feminina que jogava de igual para igual
com todos os jogadores daquela época, quer dizer, com os mestres como o Rocha, Segal e tudo mais, quer dizer, às vezes podiam jogar com ela, ela teve resultados de vitória, de empate, de derrota, mas era uma coisa de igual para igual. Era uma situação que no plano internacional só veio a acontecer com a Judith Polgar, né? De ser uma jogadora capaz de jogar para igual para igual. Eu acho que um pouco isso aconteceu por conta dela fazer parte de uma família de enxadristas. O meu pai ensinou a mim, e ela tinha permanentemente a possibilidade de treinar com um jogador forte, que era eu. Então nós jogávamos muitas partidas, muitos matches de treinamento. E aí ela passou a ter como referência que para ela era indiferente jogar com adversário masculino ou feminino. Quer dizer, diferentemente daquela prática que havia de outras jogadoras daquela época, como a Ruth Cardoso, como a dona Otília Grossman, e outras que jogavam, Margarete, algumas que eram as principais jogadoras daquela época, ela só jogava os torneios femininos. E a minha irmã, não, ela não só jogava os torneios absolutos, os torneios abertos, como jogava de igual para igual, né? Então, isso deu a ela, digamos assim, um diferencial bastante grande em relação às outras mulheres da época. Tanto que ela foi campeã em 78, em 79, em 80 e em 81. Ela foi 4 anos seguidas, né? No campeonato de 82, por algum problema pessoal dela, ela jogou algumas rodadas e abandonou o torneio. A partir daí se desinteressou, porque ela se formou em letras na Universidade de São Paulo e passou a ter outros interesses na vida e deixou o xadrez um pouco de lado. Mas enquanto ela jogou, ela foi a melhor jogadora do Brasil, assim, bem disparada em relação às outras, né? Certo. Acho que eu acabei esquecendo de citar, Lígia é o nome dela, né? Lígia Maria Abreu Carvalho era o nome todo dela, Lígia Carvalho, mais conhecida, e recentemente, até curioso, eu comentei com você, tem um canal no YouTube do Rafael Leite, em que ele também comenta partidas, e ele comentou uma partida da minha irmã, uma partida em que ela de pretas ganha do atual mestre internacional, Antônio Carlos Rezende, numa partida assim tática, que era muito típico do estilo dela. Ela tinha um estilo muito agressivo, e ela consegue, enfim, ganhar a partida por ataque de mate no final. Vamos colocar na descrição do vídeo o link com a partida analisada pelo Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil. Isso mesmo. Isso. E além disso, só para informar também as pessoas que existe um outro canal no Twitch de jovens jogadoras, de 4 jovens jogadoras, e que elas fazem uma live toda quinta-feira. E ontem elas fizeram uma live comentando partidas da minha irmã. Elas comentaram 3 partidas, inclusive uma dessas aí, essa que eu falei, do Rezende, mais outras 2, e ainda elas vão fazer na próxima quinta-feira, de novo, outra live, e vão comentar mais 2 partidas. Quem encabeça esse projeto é a mestre nacional feminina, que já foi campeã de categorias, acho que 14 e 12, sub-14 e sub-12, brasileira, feminina, que é uma mocinha chamada Gabriela Feller. De Blumenau. Você conhece de Blumenau, sim, né? Sim. Exatamente. Ela com mais 3 outras moças jovens, assim, de outros estados, estão fazendo esse trabalho que eu fiquei muito feliz de ver. Quer dizer, um trabalho de pesquisar a memória do xadrez brasileiro, né? Quer dizer, elas se preocupam com isso, e para mim foi uma surpresa, assim, muito importante, assim como foi também a descoberta desse seu canal de entrevistas, porque se teve uma coisa que sempre foi uma lacuna, foi a questão da própria memória do xadrez brasileiro, que muita coisa se perdeu.
Sim, não, bom, obrigado pelo elogio, e vamos deixar também a descrição do canal das meninas, que com certeza é algo sensacional que elas estão fazendo, né? Agora, só indo um pouquinho mais para frente, você teve, antes de falar você como jornalista, você foi segundo do Mequinho no Interzonal de Petrópolis. Como é que foi essa experiência? Assim, um brasileiro ganhar um Interzonal aqui no Brasil deve ter sido algo difícil até de imaginar, né? Foi. Olha, na verdade, a coisa começou em relação ao Mequinho, porque o meu pai, como dirigente, tinha um contato com ele e eu passei a conhecer por conta disso. Uhum. Inclusive, tem uma história curiosa, porque foi o meu pai o responsável pelo apelido dele de Mequinho. Quando meu pai conheceu, o meu pai falou para ele: olha, Henrique Mecking, é até difícil esse nome de falar, né? Você é muito jovem e tal, vamos fazer uma coisa, vamos chamar você de Mequinho, que é melhor para todo mundo entender, conhecer e tudo, né? Uhum. E aí, então, eu passei a ter, inclusive, esse contato muito estreito com o Mequinho, particularmente no torneio que antecedeu o Interzonal, que foi o Zonal Sul-Americano, que foi disputado em São Paulo, no Clube Paulistano. Meu pai era um dos organizadores e eu ia assistir todas as rodadas, e na ocasião foi que eu fiquei amigo do Mequinho, já comecei a ajudar a participar de análises com ele. Na ocasião. Ele ganhou o Zonal, e aí foi então que ele se classificou para o Interzonal. Já era o segundo Interzonal que ele jogava. Uhum. Ele tinha jogado outros já. Acho que o primeiro que ele jogou foi o de Sousse, na Tunísia, nos anos 60. Uhum. E aí, então, havia essa expectativa, e o meu pai, como foi um dos árbitros do torneio, ele me chamou para assistir, para acompanhar, e na ocasião o Mequinho pediu também que eu atuasse como segundo. Ele tinha contratado um segundo oficial, que era o Julio Kaplan, um mestre internacional de Porto Rico que tinha sido campeão mundial juvenil. Uhum. E eu e o Kaplan que fomos, então, os segundos do Mequinho nesse torneio. Foi uma coisa sensacional, porque ele teve um excelente resultado com os russos, né? Uhum. Nesse torneio tinha uma espécie de corredor polonês, que você começava a jogar com os russos, e aí, se você passasse inteiro por ali, é que você tinha boas chances no torneio. E ele, praticamente, se não me engano, foi invicto, não perdeu para ninguém. Então, e ganhou, acho que uma ou duas, as demais empates, e depois ganhou de outros jogadores fortes. Então, foi campeão, e com isso se classificou para o torneio de candidatos, aonde ele enfrentou o Korchnoi, aonde eu também fui segundo, né? Nós viajamos para Augusta, nos Estados Unidos. Uhum. E você tem informações, história de bastidor sobre esse match que você acha interessante? Olha, tem coisas curiosas que estão contadas, inclusive, no livro biográfico do Korchnoi, que eu tenho em inglês, não sei se foi lançado em português. Tem um livro em que ele conta a biografia, ele conta alguns bastidores, e que eu presenciei, não é? Porque eu estava lá. Então, por exemplo, o chefe da delegação russa era um cara da KGB, né? Falava muito bem inglês, mas não necessariamente entendia de xadrez. E existiam outros grandes mestres que eram os segundos. Dois outros GMs russos, um era o Osnos e outro não me lembro agora. E pelo Brasil, então, os GMs eram, quer dizer, os segundos analistas eram o grande mestre internacional sueco Ulf Andersson, que foi contratado para isso, e eu, que também participei como segundo. O que tem de curioso, por exemplo, numa das partidas, logo no começo, não me lembro se foi a primeira, uma delas, ali você via a questão, vamos dizer assim, da importância do que ficou conhecido como laboratório soviético, né? Na primeira partida, o Mequinho está de pretas, é uma inglesa, e aí a partida é adiada, né?
os jogadores atualmente acho que nem sabem o que é isso, mas naquela época, depois de 40 lances, mais de 4, 5 horas de jogo, 6, era 2 horas e meia para cada um, quer dizer, depois de 5 horas de jogo para 40 lances, a partida era suspensa, continuava no outro dia. E aí tinha o lance secreto, tudo isso. Na primeira partida que foi suspensa, aliás, era por isso também que tinha tanta importância a presença dos segundos, porque você tinha que estudar a posição suspensa de um dia para o outro, enquanto o jogador ia dormir e descansar, né? Para poder jogar a continuidade no dia seguinte. E você passava a noite em claro analisando. A função dos segundos era principalmente essa. E aí, nessa ocasião, a gente vê, porque embora nós tivéssemos analisado muito, era uma posição muito complexa, cheia de peças no tabuleiro, e é evidente que você não tinha muito como saber, e além disso não se sabia qual era o lance secreto dele. E na verdade era um lance secreto mais fraco, vamos dizer assim, não era o melhor da posição, mas eles, os russos, sabiam qual era, e nós não, né? Tivemos que estudar várias possibilidades e nos concentramos naquele que talvez fosse o melhor. Então eles trouxeram uma análise muito mais completa que, segundo as lendas da época, já tinha participação de computadores. E uma das funções daquele cara da KGB era fazer essas ligações com Moscou para passar a posição e pegar, além das análises que tinha dos segundos, pegar análises que vinham da Rússia também, né? Que vários jogadores e computadores estariam funcionando em termos das partidas adiadas. Das partidas suspensas, melhor, né? Então, esse bastidor que é uma coisa muito curiosa. Eu acho que foi por causa disso que, ao longo do prazo, e aí quando os computadores se tornam uma coisa comum, não é? Se generalizam o uso para estudo de xadrez e tudo, então aí ficou inviável haver partida suspensa, porque no final o computador é que vai decidir, não é ninguém, né? Não é nem o jogador. Sem dúvida. Então teve isso de interessante. Outra coisa interessante é que num dos finais nós já estudamos, eu não lembro se foi dessa, não foi uma outra partida suspensa, essa inferior para o Mequinho, e que a gente já estudou encaminhar rápido para um final de Torre Bispo contra a Torre, para contar o quanto antes os 50 lances, para ver se conseguimos o empate. E acabamos conseguindo o empate. Quer dizer, você vê que hoje este é um final aí, até recentemente, nas últimas disputas online, com jogadores como Carlsen, Nakamura e tudo, são posições em que quem tem a peça a mais tem conseguido ganhar. Naquela época foi um grande esforço que se conseguiu o empate, porque quando faltava poucos lances para completar os 50, já não teria mais chance de ter uma posição de mate. Bom, como só sobre esse assunto, Torre Bispo contra a Torre, teve uma partida muito importante numa Olimpíada recente, que o Grichuk perdeu e uma partida contra os Estados Unidos, e foi um resultado decisivo para o match deles, né? E o Grichuk é um cara da elite mundial, só para mostrar como esse final não é trivial de ser defendido. Exatamente. Na ocasião, o Mequinho conseguiu defender, e uma das coisas era o seguinte, que nós tínhamos estudado previamente, ou seja, entrega a peça logo para entrar na posição a mais desfavorável possível para que tenha o mais tempo, né? Para ganhar o máximo de tempo até... Esse era o raciocínio, para conseguir ver se vencia usando o regulamento, no caso, a regra de 50 lances sem troca de peça ou movida de peão, né? Poupar energia também, né? Porque você luta para não chegar no final e chega do mesmo jeito e tem que defender, só que mais cansado. Exatamente. Olha, outro aspecto, exatamente. Como na época era uma coisa, as partidas tinham mais tempo e eram muito mais cansativas, né? Na época até as pessoas, elas faziam uma avaliação de que uma partida de campeonato mundial de 5, 6 horas provocava um desgaste físico, isso médicos falando até, né? De uma luta de boxe de 12, 14 assaltos, né? Quase a mesma coisa. É impressionante.
Bom, agora, entrando um pouco na sua área já como jornalista e colunista, você também, fala um pouco como é que você começou nisso, né? E também você teve presente em alguns metros pelo Campeonato Mundial, Kasparov e Karpov, e isso, sem dúvida alguma, deve ter sido uma experiência interessante. Para mim, digamos assim, eu fiquei mais fascinado para escrever sobre xadrez do que propriamente jogar. Foi por isso que, paulatinamente, eu fui me afastando das competições e fui me focando mais no jornalismo. Eu comecei no jornalismo com uma coluna de xadrez no jornal Folha da Tarde. O jornal Folha da Tarde tinha uma característica, era um jornal do grupo Folha de São Paulo, mas que, diferentemente da Folha, ele era dividido em muitas seções, ele tinha muitas colunas. Tinha colunas praticamente sobre todos os assuntos, tipo, sei lá, gastronomia, horóscopo, um monte de coisas assim. E tinha, portanto, também uma coluna de xadrez que me convidaram para fazer. Mas eles insistiam que não devia ser uma coluna, vamos dizer assim, só para quem sabe jogar xadrez. Deveria ser uma coluna que todas as pessoas leitoras do jornal tivessem algum interesse, por exemplo, por essa coluna. E aí foi interessante, porque a primeira coluna que eu fiz, eu escolhi o seguinte: eu descobri que tinha um campeonato, que ia ter uma atividade, um campeonato de xadrez, na Casa de Detenção de São Paulo, que era o Carandiru, famoso, que depois foi explodido, que teve rebeliões, inclusive o assassinato de 111 presos pela tropa de choque da Polícia Militar, uma coisa terrível que aconteceu. Na década de 70, mais exatamente em 75, eu descobri isso e fui para lá fazer a cobertura desse campeonato. E na ocasião, inclusive, o coronel Fernão Guedes, que era o chefe da cadeia lá, me fez assinar um termo de responsabilidade, que se acontecesse alguma coisa comigo, o problema era meu. E eu entrei com um fotógrafo e nós entrevistamos as pessoas que estavam disputando, não é? Os presos ali, entendeu? Então, essa foi a minha estreia, vamos dizer assim. Saiu uma reportagem que eu fiz com uma chamada de capa na primeira página do jornal, detentos participam de torneio e tudo, e foi muito interessante porque eles disputavam um torneio feito num tabuleiro de papelão, com caneta esferográfica desenhada as peças, e as peças eram um miolo de pão, que eles pegavam o pão do café da manhã e faziam o miolo modelando as pecinhas, e eles só tinham um tabuleiro com isso, então o torneio demorava, porque tinha que jogar só naquele, entendeu? Isso foi muito interessante, porque depois da minha matéria, a Rede Globo foi para lá, fez uma matéria maior que passou no Jornal Nacional, e a partir daí teve uma doação de tabuleiros de xadrez, de pessoas interessadas, quer dizer, se começou a discutir, a partir disso, o xadrez como uma ferramenta de recuperação, no caso de presos. Depois eu soube, até pelo Darcy, que é atual presidente, GM Darcy, que é o atual presidente da CBX, que foram feitos trabalhos depois com detentos no Espírito Santo e em outros lugares, e que há até uma recomendação em nível internacional para questões de menores e de tudo. Isso sempre foi uma coisa usada na União Soviética, em outros países, e aqui não tinha isso. Então, o meu foco, vamos dizer assim, como jornalista do xadrez, sempre foi mostrar o xadrez para o grande público, né? Então foi diferente, por exemplo, do Herman Cláudio, que ele tinha uma coluna muito boa, que eu gostava muito, mas que era para jogadores como eu, como você, entendeu? O grande público lia e não entendia nada, porque ali só tinha coisas técnicas. Já no meu caso, depois desse torneio, por exemplo, de presos, eu fiz uma série de reportagens que mostravam o xadrez pelo lado humano, pelo lado social. Eu me lembro outra vez, aí eu já escrevia na Folha de São Paulo, que eu fiz uma matéria, por exemplo, dos 2 jovens talentos que estavam acabando de surgir naquela época no xadrez brasileiro. Um deles era um jovem de classe média alta, que estudava no Paulistano. Não sei se você já sabe quem é que eu posso estar falando. É uma ideia.
Era o Giovanni Vescovi. Uhum. E como contraponto a ele, eu falava da Tatiana Duarte, que era uma menina pobre que morava numa palafita em Manaus. Então, inclusive, saiu na primeira página da Folha uma foto dela com o tabuleiro de xadrez na palafita, que o fotógrafo da Folha foi até lá para fazer essa matéria. Então, esse tipo de matéria trazia, vamos dizer assim, muito impacto. E por causa disso, a Folha de São Paulo resolveu investir nisso e aí passou a me patrocinar viagens, não é, para o exterior, para cobrir os principais campeonatos de xadrez do mundo e escrever sobre isso. Como você ainda tinha o pano de fundo da Guerra Fria e depois passou a ter também o pano de fundo da perestroika nos anos 80, o xadrez, de uma certa maneira, ele representou aquela luta interna que existia na União Soviética, com o Karpov sendo, vamos dizer assim, representante da linha ortodoxa e o Kasparov sendo representante da renovação, não é? Daquilo que depois foi ser a perestroika com Gorbachev e foi ser o Yeltsin com o fim do comunismo e da União Soviética. Então, nessa época, você tinha esse apelo muito grande de misturar o xadrez com a política, que já tinha começado no match do Fischer com o Spassky e que continuou. E eu pegava muito por esse viés, não é? Eu me lembro, por exemplo, por esse viés e por comparações literárias, né? Por exemplo, quando o Korchnoi perdeu o último match para o Karpov, eu comecei a minha coluna na Folha de São Paulo dizendo que o Korchnoi, ele era como o personagem Aureliano Buendia do romance 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que era um personagem que tinha participado de 18 revoluções e tinha perdido todas. Então, eu usava isso para dizer que o Korchnoi, mais uma vez, tinha chegado perto de ser campeão mundial, mas infelizmente não tinha chegado lá, entendeu? Então, por causa desse estilo de escrever, é que a minha coluna no xadrez marcou época, atraiu muita gente, porque eu misturava, quer dizer, técnicas de comunicação, de literatura e tudo mais, com o xadrez. E isso fazia com que muita gente que não jogava xadrez se interessasse e pudesse ler. E por isso eu fui como enviado especial, pelo menos as competições mais importantes que eu cobri, foi o campeonato mundial entre o Karpov e o Kasparov em Lyon, em 1985. Também depois, em 89, quando aqui no Brasil estava tomando posse o governo Collor, com o confisco da poupança e tudo, eu estava na Malásia, na cidade de Kuala Lumpur, cobrindo o match entre o Jan Timman e Karpov. E depois também, em 1990, eu cobri o torneio interzonal de Manila, em que estavam surgindo os novos talentos russos, não é? Que eram o Ivan Shuk e o Gelfand, principalmente. E também tinha a participação de 2 jogadores brasileiros, que eram o Herman Cláudios e o Sunier. Então, esses foram os torneios principais. E depois eu ainda cheguei a cobrir, aqui já no Brasil, aqueles campeonatos mundiais que aconteceram em Guarapuava. Então foi a última cobertura que eu fiz para a Folha de São Paulo, no começo dos anos 90, que eu até comentava, curioso, que tinha os russos, né? O Kramnik, por exemplo, estava começando e fazia parte da delegação russa. E eu comentei na matéria, por exemplo, a coisa que eu achei mais curioso, que era o seguinte: acabava o almoço e eles pegavam um monte de bananas e levavam embora para o quarto, né? Porque banana é uma coisa muito incomum e cara na Europa e na União Soviética, né? Então essa foi, digamos assim, um resumo sintético da minha participação como jornalista especializado em xadrez. Não, claro, é um grande currículo, né? Com relação ao match Kasparov e Karpov, a gente, quem lê o livro sobre, percebe uma tensão, bom, do Korchnoi com Karpov também, tinha uma tensão, que eles descrevem uma tensão no ar, uma
uma animosidade, uma coisa difícil de explicar. Era assim mesmo? Tinha esse negócio? Era uma coisa que não parecia xadrez, né? Parecia outro tipo de esporte, porque tinha um envolvimento de torcida emocional e de disputa, porque, veja, o Korchnoi, quando ele sai da União Soviética, ele é considerado um renegado, um apátrida, né? Então é uma coisa que as disputas do Korchnoi com Karpov tinham esse pano de fundo, né? Sim. A coisa começava, por exemplo, curiosamente, quando foi... Porque teve duas disputas. Primeiro nas Filipinas, em Baguio City, né? Que foi o primeiro match, e depois em Merano. O match de Merano, eu peguei todas as crônicas que eu fiz para a Folha de São Paulo e transformei no meu primeiro livro de xadrez, que se chamou Merano 81, que tinha todas as partidas analisadas. Agora, antes disso, eu cobri, na época, para o Jornal da Tarde, eu me lembro, o match das Filipinas. E era uma coisa que a disputa acontecia fora do tabuleiro. Por exemplo, havia acusações, a delegação do Korchnoi levou para o jogo um mago hindu de uma seita chamada Ananda Marga, e que era para esse mago fazer vibrações positivas para o Korchnoi e negativas para o Karpov, na sala de jogo. E a alegação da delegação do Korchnoi, que isso era para contrabalançar um cara da delegação soviética chamado Zolkar, o doutor Zolkar, que foi uma figura conhecida e que, segundo a acusação da delegação do Korchnoi, ele era um parapsicólogo, paranormal, que tinha feito experiências de paranormalidade na União Soviética, e ele ficaria ali na plateia fazendo emanações e vibrações ruins para desconcentrar ou prejudicar o Korchnoi. Essa que era a alegação. Como os organizadores do torneio, a FIDE na época e tudo, que eles tinham muita força, a União Soviética, a FIDE, o Campomanes, se não me engano, que era o presidente da FIDE, ele não ia contrariar um país como a União Soviética, né? Então, na época, a reclamação do Korchnoi de tirar o cara da sala não foi aceita. Então, aí, para contra-atacar, ele levou um mago hindu cheio de coisa na roupa e tudo mais. Então, essas coisas que aconteciam, vamos dizer assim, nos bastidores do tabuleiro, é que eu focava particularmente nisso, né? Que era aquilo que o grande público podia ter interesse, né? Eu me lembro, por exemplo, que no Karpov-Kasparov, eu dei destaque que logo nos primeiros matches deles, aquele interminável lá de Moscou, estava presente na plateia a mãe de cada um, né? Então tinha uma coisa assim, quer dizer, você vê que eles eram jovens. Sim. Então eu começava falando das mães, né? Da Batalha das Mães. Que a mãe do Kasparov era uma mulher muito elegante e tudo mais, né? Você acha que isso é super interessante e tem um alcance muito grande? É possível alguém escrever colunas com alcance desse num match como Carlsen Caruana, assim? Parece... Olha, aquele jornalista que mais chega próximo disso é muito meu amigo pessoal e pela internet também, é o Leoncho Garcia. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Ele é o jornalista especializado do jornal espanhol El País. E ele, já naquela época, ele também fazia as coberturas. Nós nos encontrávamos pelo mundo. Nos encontramos em Lyon, nos encontramos em Manila, nos encontramos em Kuala Lumpur. E ficamos muito amigos. Ele, até hoje, quando faz uma crônica, ele fala desses aspectos. Embora ele foque mais também nos lados, vamos dizer assim, técnicos, ele explica bastante. Eu focava mais mesmo nas questões
mais gerais. Embora, é claro, que eu falasse da partida, mas eu, digamos assim, eu não cansava o leitor com análise de variante. Eu falava da partida de uma maneira muito geral, que é um pouco o que o Leôncio Garcia faz hoje com Carlsen Nakamura. Ele publica na internet as crônicas dele, algumas horas depois desses matches online que estão sendo feitos, e é a coisa mais próxima daquilo que eu fazia, né? Ele continua fazendo, e eu acho que faz muito bem feito. E ele também faz artigos, como eu fazia, para difundir o xadrez nas escolas. Ele é um grande entusiasta, eu também me tornei, até aqui em Bertioga, onde eu moro hoje, eu faço um trabalho voluntário para o xadrez nas escolas públicas. E sempre fiz isso em São Paulo, tudo mais. Então, o jornalista que eu conheço que faz isso é o Leôncio Garcia. Agora, na Argentina, por exemplo, o xadrez também sempre foi muito popular. Recentemente saiu no jornal La Nación, por exemplo, um artigo muito interessante falando do boom, da explosão do xadrez com a pandemia. Quer dizer, o fato de que é o único esporte que é possível continuar praticando, cada um na sua casa. Então, isto foi uma coisa que deu essa explosão nos sites, né, especializados no Chess24, no Chess.com, e teve essa matéria no La Nación. Então, você veja que, por exemplo, a imprensa brasileira, ela nunca mais falou de xadrez, né? Os jornais que cobriam isso, o Estado de São Paulo, o Erma saiu no começo dos anos 2000, o Estadão nunca mais falou. A Folha de São Paulo, a mesma coisa, e o Jornal Globo, que também chegou a ter coluna, tudo isso desapareceu. No Brasil, agora em outros países não. Então, o Leôncio continua, e a imprensa argentina também tem até um programa de rádio dedicado a xadrez, enfim. E que é claro que para você ter isso e falar para o grande público, você não pode focar nos aspectos técnicos exclusivamente, como é o foco principal de comunicadores, vamos dizer assim, como Rafael Luiz, você e tudo, que é claro, eu gosto muito, mas eu acharia bacana se você tivesse formas de atingir um público ainda maior. De qualquer forma, eu acho extraordinário, né? Eu vi, por exemplo, o Rafael Leite, aquela partida da minha irmã, estava escrito, foi colocado um mês atrás, mais ou menos, e tinha 20 mil visualizações. Uma coluna de xadrez escrita não atingiria 20 mil pessoas em todo o Brasil de jeito nenhum, né? Então a internet é extraordinária para o xadrez nesse aspecto, né? Sim, não, sem dúvida alguma. E agora, falando um pouco, meio que encaixando uma pergunta na outra, primeiro, essas suas primeiras colunas, por exemplo, do Carandiru, você chegou a pensar em juntar tudo para talvez fazer um livro? E se você quiser falar um pouco dos seus livros, que você tem vários deles interessantes. Isso. Então, essa é a questão principal. Eu não cheguei a juntar as colunas num livro, mas elas estão, eu descobri, por exemplo, elas estão disponíveis online. A Folha de São Paulo digitalizou todo o seu conteúdo ao longo de muito tempo. Então, se você fizer... E eu acho que isso está disponível para consulta online. Não sei se tem que pagar alguma coisa, mas eu acho que está. Então, muitas pessoas já fizeram esse tipo de consulta. Talvez por isso, não sei se valia a pena fazer um livro, porque isso está disponível. Quem quiser ter acesso, consegue ter acesso a essas matérias que foram escritas. Eu dou um exemplo. Há 2 anos atrás, eu fui procurado aqui em Bertioga por uma equipe do Globo Espetacular, porque eles estavam fazendo e fizeram um especial sobre o Mequinho, que ainda não foi ao ar. Eu não sei se eles estavam esperando alguma coisa acontecer com o Mequinho ter algum resultado melhor, eu não sei. É aquela matéria que a gente fala no jornalismo que fica de gaveta, entendeu? Essa matéria, ela está lá certamente reservada. Mas ela faz parte disso que eu estava falando, entendeu? E sobre os seus livros?
Exatamente, desculpa. Então, quer dizer, e aí, esses jornalistas da Globo que vieram me entrevistar, eles fizeram uma pesquisa prévia sobre as minhas matérias, até para ter as perguntas para fazer, não é? Na coleção da Folha de São Paulo online. E aí, sobre os meus livros, então, eu tenho alguns que foram específicos, os primeiros, eles foram dedicados ao público de xadrez. Se você me permite, eu vou mostrar rapidamente a capa deles aqui. Olha, você me desculpe, eu já devia até estar com isso pronto, mas enfim, olha, o primeiro foi este aqui. Mirano, Campeonato Mundial, Karpov-Korchnoi, legal. Isso. Depois teve um outro, que foi em conjunto com o mestre internacional Rubens Filgucci, que foi todas as partidas do famoso K versus K. Perestroika no tabuleiro. Esse é um livro bem famoso, esse eu já cheguei a ver, com certeza. Muito bem. E, finalmente, tem este livro que foi editado pela editora Senac, Tabuleiro da Vida. Este aqui foi o último, ele é de 2003, que foi o lançamento. E neste livro eu procurei contar estas histórias de bastidores que eu vivi sobre o Mequinho, sobre o Rocha, sobre Helder Câmara, e também pegar para o grande público assuntos que fossem interessantes. Por exemplo, eu procurei focar na vida de personalidades que se destacaram em determinadas atividades, mas que elas eram enxadristas e até usaram o xadrez, vamos dizer assim, como ferramenta para atingir as coisas que elas conseguiram na vida. Por isso que chama Tabuleiro da Vida, né? Então, por exemplo, eu falo do Che Guevara, nesse livro, eu falo que duas pessoas mais diferentes possíveis do mundo, do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico e filosófico até, duas pessoas as mais diferentes que você podia imaginar, é o Che Guevara de um lado e o João Paulo II, o Papa, que agora vai ser santo, do outro lado. E o que os dois tinham em comum? Jogavam muito bem xadrez. Então eu conto essa parte, né? Como eu conto também que quem introduziu o xadrez no Brasil e foi o grande divulgador é o Machado de Assis, né? O nosso grande escritor. E tem muita gente, até no próprio mundo do xadrez, que é tão focado só nos aspectos técnicos do xadrez, que não sabe disso, por exemplo, né? E isso é uma surpresa quando eu falo para alguns jogadores que eles não sabem disso, né? Nós tivemos até o mestre FIDE Wagner Madeira, que é professor de literatura, ele fez um livro muito interessante chamado Machado de Assis, O Homem Lúdico. É uma tese que ele defendeu, inclusive, de pós-graduação, né? E foi uma coisa muito interessante porque ele foca esse lado enxadrístico do Machado de Assis que pouca gente conhece. Eu sei até de problemas que ele compôs, eu já vi alguém citar exemplo, mas é uma informação bem interessante, sem dúvida. Sobre isso de problema que ele compôs, por exemplo, uma das coisas mais bacanas que eu tive, assim, de emoções com xadrez e com arte, foi no Museu da Língua Portuguesa, antes de pegar fogo, e que agora está para ser reaberto, eles faziam uma determinada, eles preparavam toda uma sala em homenagem a um determinado escritor, que eles caracterizavam de várias maneiras, né? E a primeira delas foi Machado de Assis. E quando você entrava na sala, a primeira coisa que tinha era um tabuleiro de xadrez com um problema de mate em 2 montado para você resolver. Sensacional. Problema composto pelo próprio Machado. Isso é sensacional. Quem tiver interesse nesses livros, você tem onde procurar? Então, aqueles que eu citei, o K versus K, eu sei que tem aí no mercado paralelo, nunca foi reeditado.
O Meriano 81, a mesma coisa. Agora, o Tabuleiro da Vida, esse da editora Senac, pode ser comprado através da editora. E também, eu acho que tem uma versão online, uma versão de e-book. Eu assinei uma autorização para fazer em e-book. Eu não acompanhei depois, mas é possível que tenha uma versão eletrônica também do livro. Muito bacana. E, bom, agradecer muito a sua presença, informações fantásticas. Você tem alguma coisa, alguma mensagem, algo que você queira acrescentar? Olha, o que eu tenho a acrescentar é essa questão que eu falei a respeito do xadrez, entendeu? Eu acho que para nós, enxadristas, a gente precisa ter uma abertura para fazer do xadrez uma ferramenta para melhorar a própria sociedade, para ter um impacto que vá muito além do xadrez. Né? Às vezes nós não temos a dimensão da importância que o xadrez tem ou pode ter na vida de milhares e milhões de pessoas, que se elas aprenderam a jogar xadrez, muitas delas, elas talvez não vão ser mestre, não vão ser campeão, não vão disputar um torneio. Mas o fato dela saber jogar vai influenciar muito a vida dela, não é? Por quê? Porque tudo que na vida que você faz planejado, você faz melhor. Uma coisa curiosa, por exemplo, né? Quando você entra na livraria da Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho, que só tem livros de economia, você tem uma surpresa, porque você acha que você está numa livraria de livros de xadrez. Sabe por quê? Porque todos os livros sobre estratégia econômica de mercado têm peças de xadrez na capa. Entendeu? Então é uma coisa curiosa, quer dizer, essa importância que o xadrez tem, não é? Então eu sempre procurei destacar isso, até na questão que eu te falei do lance da minha vida, não é? Quando eu descobri que para ganhar eu tinha que vir com o rei para trás, eu pensei o quanto isso tem a ver na vida da gente, quando em muitos momentos você tem que dar um recuo para organizar a sua vida para poder avançar depois, né? Claro. Então, estes paralelos, entendeu? Entre o xadrez e a vida, é que eu acho que é a coisa mais importante. E a última mensagem que eu queria deixar aqui era o seguinte: numa das minhas colunas de xadrez, na época da ditadura militar, quando tinha o famoso coronel Erasmo Dias, que ele dissolvia na base da violência todos os comícios de estudantes, a reunião da Uni, ele jogou bomba, chegou a machucar pessoas e tudo. Ele um dia descobriu numa coluna de xadrez que eu escrevia ali o seguinte: olha, o bispo e o cavalo são peças importantes, mas os mais importantes do jogo são os peões, que se eles estiverem isolados, eles são fracos, mas quando eles estão unidos e juntos, ninguém pode com eles, entendeu? A vida política do povo também é assim. Quando eles se unem, ninguém pode com eles. Aí ele viu aquilo e ficou louco, né? Olha só, até numa coluna de xadrez tem subversivos, entendeu? E tentou me prender, né? Essa é a última coisa, aliás. Eu sou provavelmente um dos poucos jogadores de xadrez que já foi preso político, porque em 1980 eu disputei uma simultânea em praça pública de apoio à greve dos metalúrgicos. E no final eu fui preso junto com o presidente do sindicato dos bancários. Essa história está contada no meu livro também, né? Então, para mim, aliás, foi a primeira vez, é interessante, eu guardei durante um tempo o tabuleiro de papelão que foi usado para a simultânea, ele está carimbado e escrito atrás: prova de crime contra a segurança nacional. Então você veja que jogar xadrez numa simultânea em praça pública já foi considerado crime contra a segurança nacional nesse país, né? Incrível, incrível. Bom, muito obrigado, Herbert. Isso, Eudebs. Olha, foi um prazer enorme, e você desculpa se eu falei demais da conta, viu? Porque essas coisas entusiasmam e o relato sai assim, sem a gente se controlar muito. Não, acho que sensacional, eu adorei ouvir, tenho certeza que o pessoal do YouTube também vai gostar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Herbert. Até a próxima. Tchau, então. Muito prazer, muito obrigado.